Fora dos portões do Éden, onde o eco de um paraíso perdido ainda sussurrava nas folhas, Adão e Eva enfrentavam uma nova realidade. O suor de seus rostos regava uma terra que agora exigia esforço, e a tristeza pela queda era uma sombra constante em seus dias. Cada nascer do sol trazia a memória do que fora perdido, mas também a promessa de um novo começo. Foi nesse mundo de trabalho árduo e saudade que uma nova esperança floresceu. O nascimento de Caim trouxe um grito de alegria que ecoou pelos campos. Nos olhos de seus pais, ele era a prova de que a vida continuava, um futuro plantado em solo difícil. A alegria e a esperança de Adão e Eva se renovaram, vendo no pequeno a promessa de uma nova geração. Pouco depois, a família cresceu novamente. Nasceu Abel, um sopro de luz e serenidade. Seu sorriso fácil e olhar tranquilo trouxeram um novo tipo de calor ao coração de seus pais. Enquanto Caim representava a força e a tenacidade necessárias para domar a terra, Abel trazia a leveza da fé e da contemplação. Os dois irmãos cresceram juntos, mas suas vidas tomaram rumos bem diferentes. Caim, o mais velho, virou lavrador. Desde cedo, suas mãos aprenderam o peso das ferramentas e a textura da terra. Ele trabalhava com uma seriedade quase austera, o rosto marcado pela responsabilidade. O corpo curvado sob o sol forte, sempre focado em arrancar da terra o seu sustento. Seu olhar estava fixo no horizonte, no resultado do seu esforço. Abel, por sua vez, encontrou seu chamado entre os rebanhos. Ele era um pastor, e seu cajado era uma extensão de sua mão gentil. Movia-se entre as ovelhas com uma calma que parecia acalmar os próprios animais. Seus dias eram preenchidos por cantos suaves, e um olhar que frequentemente se erguia para o céu, como se conversasse com o infinito. Havia uma fé pura e simples em seu coração, uma gratidão que transbordava em cada gesto. Na infância, suas risadas se misturavam enquanto corriam pelos campos. Caim, o mais velho e forte, muitas vezes ajudava o pequeno Abel a se levantar após um tombo. Abel, com sua doçura, compartilhava a sombra de uma árvore com o irmão exausto pelo trabalho. Eram duas metades de um mesmo mundo, inseparáveis. Mas o tempo que molda as paisagens também molda os corações. À medida que cresciam, uma distância sutil começou a se formar entre eles. As conversas foram se tornando mais curtas, os olhares menos frequentes. Caim, imerso em seu trabalho, via a vida como uma batalha constante. Abel, em sua paz, via a vida como uma dádiva. A conexão que antes os unia como um só fio começou a se desgastar, criando um contraste doloroso entre o passado e o presente. Chegou o dia em que ambos decidiram apresentar uma oferta a Deus, um gesto de reconhecimento e gratidão. O momento foi carregado de solenidade. Caim se aproximou do altar que construíram, trazendo os frutos do seu trabalho exaustivo. Em seu rosto, o cansaço e o peso do esforço eram evidentes. Ele oferecia o resultado de seu suor, a prova de sua dedicação à terra. Logo em seguida, Abel veio. Ele não trazia os frutos do solo, mas o primogênito de seu rebanho, o melhor e mais gordo cordeiro. Seus olhos brilhavam, não de esforço, mas de pura gratidão. Sua postura era de reverência e alegria, oferecendo não apenas um sacrifício, mas seu próprio coração em um ato de adoração. A resposta divina foi imediata e inconfundível. Uma luz celestial intensa e pura desceu sobre a oferta de Abel, consumindo-a em um fogo sagrado. O altar de Abel brilhava com aceitação. Enquanto isso, o altar de Caim permaneceu intocado, mergulhado na penumbra, ignorado. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tempestade. O céu pareceu fechar-se para ele. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Caim. O cansaço em seu rosto deu lugar a uma máscara de frustração, rejeição e uma inveja corrosiva que começou a envenenar sua alma. Por que Abel? Por que não ele? Seu esforço não valia nada. Seus punhos se fecharam, e seu olhar, antes fixo na terra, agora se encheu de uma escuridão profunda. Abel, vendo a angústia no rosto do irmão, aproximou-se. Sua expressão era de genuína preocupação e empatia. Ele tocou o ombro de Caim, tentando oferecer consolo, sem entender a tempestade que se formava no coração do primogênito. Mas suas palavras de conforto soaram como sal na ferida aberta de Caim. A tentativa de consolo só aumentou o sentimento de humilhação. Dias depois, a tensão entre eles era palpável. Caim convidou Abel para irem ao campo. O céu, como um espelho da alma de Caim, começou a se cobrir de nuvens escuras. Um vento forte e frio varria a planície, assobiando uma canção fúnebre. A angústia no rosto de Caim era visível. Ele parou e encarou o irmão. As palavras que saíram de sua boca foram afiadas, carregadas de anos de ressentimento e da dor da rejeição. A conversa escalou, a razão se perdeu, e a escuridão que Caim vinha alimentando em seu peito finalmente explodiu. Em um rompante de fúria e desespero, ele se lançou contra Abel. Não vemos o golpe, apenas o resultado. O som do vento, o grito sufocado
e o silêncio repentino, o silêncio da vida que se esvai. Quando a névoa vermelha da raiva se dissipou, Caim se viu de pé, ofegante, sobre o corpo imóvel de seu irmão. O choque estampou-se em seu rosto, substituindo a fúria. Ele olhou para suas próprias mãos, depois para Abel, caído na terra que ambos amavam de maneiras tão diferentes. Um soluço escapou de sua garganta, um som de pura agonia. Lágrimas de culpa e arrependimento começaram a rolar por seu rosto, misturando-se com a poeira do campo. Um vazio imenso o engoliu. O irmão que ele um dia protegeu, o companheiro de suas brincadeiras, jazia sem vida por sua causa. O silêncio do campo foi quebrado por uma voz que não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Firme, mas carregada de uma tristeza infinita. Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim tremeu, seu corpo inteiro se contraiu de medo e remorso. Ele não ousou olhar para cima, para o céu agora escuro. Com a voz trêmula, ele respondeu, tentando esconder o impossível: não sei, acaso sou eu o guarda do meu irmão? As palavras ecoaram em sua própria alma, acusando-o. A voz continuou, e cada palavra era como um peso esmagador sobre seus ombros. A sentença foi proferida. Ele seria um fugitivo, um errante sobre a terra. A mesma terra que ele tanto trabalhou agora lhe negaria seus frutos. Sua conexão com o lar, com a família, com tudo o que conhecia, estava irremediavelmente quebrada. Desesperado, Caim clamou, dizendo que seu castigo era maior do que podia suportar. Ele temia ser morto por qualquer um que o encontrasse. Um homem sem tribo, sem proteção. Então, em um ato de justiça e misericórdia misturadas, algo aconteceu. Uma marca foi colocada em Caim. Não uma marca de vergonha, mas um sinal. Um brilho suave e solene que o envolvia. Um símbolo de que, apesar de seu crime, sua vida ainda estava sob a proteção divina. Era um julgamento e uma promessa ao mesmo tempo. Ele teria sua vida poupada, mas levaria consigo o peso da memória. E assim, Caim partiu, sozinho. Ele deu as costas ao campo, à casa de seus pais, ao túmulo de seu irmão. Seus passos eram lentos, arrastados, enquanto caminhava por uma terra desolada que refletia o deserto em sua alma. As lágrimas ainda corriam, mas seu olhar pela primeira vez não estava fixo no chão nem na raiva, mas à frente, no horizonte incerto. A história de Caim e Abel não é apenas sobre o primeiro crime. É uma lição eterna sobre o poder destrutivo da inveja, sobre como a comparação pode envenenar o coração e nos cegar para as bênçãos que já temos. É sobre como nossas escolhas, nascidas da raiva ou da frustração, ecoam pela eternidade, trazendo consequências que nunca poderíamos prever. Mas é também uma história sobre a possibilidade de seguir em frente, mesmo carregando as cicatrizes mais profundas. Um lembrete de que, mesmo na mais escura das noites, há um caminho a ser percorrido, um futuro a ser enfrentado, e talvez, em algum lugar distante no horizonte da jornada, a chance de uma redenção. Se essa história tocou o seu coração, se te fez refletir, peço que deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precise ouvir sobre escolhas e consequências. E claro, se inscreva no canal para não perder nossas próximas jornadas emocionantes pela história da humanidade. Obrigado por assistir.